Sequência 31. Ouvindo os passos de Eugênio, Dora voltou-se num leve sobressalto. Escapou-lhe dos lábios um "ah" fraco de reconhecimento. Eugênio aproximou-se da balustrada e olhou os tanques. Estavam tranquilos. Tinham uma serenidade que lembrava as coisas eternas e sem paixão. A doutora Olívia reabriu seu consultório, edifício Ora, terceiro andar, sala 8. Eugênio acendeu um cigarro e começou a fumar. Lá dentro está muito abafado, disse. É verdade, respondeu Dora. Estava com o rosto voltado. Talvez quisesse esconder as lágrimas. Vinha da sala o som do piano. Debussy, Ravel, devia ser Eunice tocando. As estrelas palpitavam. Eugênio olhou para Dora e sentiu-se paternal para com ela. Se tivesse uma palavra de consolo, se pelo menos achasse um modo de testemunhar a sua simpatia, o seu desejo de ajudar. Sentia uma grande capacidade de ternura. Mas, naquela casa, havia uma combinação tácita de fugir ao sentimentalismo, de não ser vulgar como os outros. Era preciso conservar a linha. Um gentleman nunca exterioriza as suas emoções. Há sentimentos que ficam muito bem em outras classes mais baixas. Não há nada mais ridículo do que a pieguice. No entanto, ali estava uma noite clara e perfumada, uma rapariga em flor e um homem que só agora, aos 31 anos, começava a descobrir que até então não tinha sido humano. Eugênio queria dizer alguma coisa. Ao mesmo tempo, temia violar aquela delicada intimidade, parecer intrometido. O silêncio prolongava-se, aumentando-lhe a sensação de desajeitamento. Por fim, vencendo a timidez, falou. Dora, você tem alguma coisa. Sabia que ia sair uma frase imbecil. Eu? Não tenho nada não, senhor. Eu sei, Dora. Sou seu amigo. Pode contar comigo. Corou. Pensou em Isabel. Era um hipócrita. Tornara-se amante da mãe e vinha fazer à filha protestos paternais de amizade. Odiou-se. Agora já não era possível recuar. Por isso, prosseguiu. Eu sei de tudo. É o Simão, não é? Seus pais se opõem. Dora permaneceu imóvel por um instante. Depois, sacudiu a cabeça afirmativamente. E, de súbito, fez um vira-volta, como que resolvida a lutar frente a frente. O senhor acha que ser judeu é um crime? Claro que não acho. Todo mundo fala, todo mundo me censura, mas eu gosto dele e pronto. Não desanime. Tenha coragem. Estou certo de que um dia tudo melhora e vocês vão ser muito felizes. Dora encontrava-se com o rosto erguido para ele. As lágrimas escorriam-lhe pelas faces. Os lábios tinham um tremor nervoso. Os olhos cintilavam úmidos. Eu sei que o senhor também não é feliz, disse ela. Eu? Eugênio sentiu um desfalecimento. Como conseguir ela saber? Por quê? Não negue. Eu vejo. Pensa que não tenho olhos? Era inacreditável que Dora descobrisse os seus segredos mais íntimos. Aquilo dava-lhe uma sensação de inferioridade, como que tirava a autoridade paternal. Devia negar ou desabafar?
tornou a olhar à noite, os tanques serenos, as ruas desertas. Jogou fora o cigarro, que riscou no ar como uma estrela cadente, aninhando-se lá embaixo, no tabuleiro de relva. Você está enganada. Sou um homem feliz. Contemplou Dora e de novo se sentiu velho e amargo. A sua vida era vazia. No entanto, havia no mundo a beleza, o amor, a ternura, a compreensão. E a primavera, uma menina num terraço ao luar, e a noite morna de dezembro, toda cheia de estrelas e de desejos indefiníveis. O senhor pode dizer o que quiser, mas eu sei que não é feliz. Valia a pena continuar negando? Eugênio encolheu os ombros. Alguém lá dentro chamou. Dora, já vou. Com licença, doutor. Estendeu-lhe a mão, sorrindo. Um sorriso de agradecimento. Obrigada. Não esquecerei que o senhor é meu amigo. Deu meia volta e caminhou para dentro. Eugênio sentou-se na balustrada. Imaginou Olívia a seu lado, naquele vestido vaporoso em que a vira na noite da colação de grau. Ela tinha ainda nos braços o ramalhete de rosas vermelhas. Sim, os dois de novo estavam olhando para a lua, pensando no futuro. Eugênio suspirou, atravessou o terraço e tornou a entrar no salão. Isabel e Dora cochichavam a um canto, enquanto Eunice tocava Les Nuages, de Debussy. As suas mãos perspassavam sobre o teclado, brancas e leves como nuvens. Eugênio foi sentar-se na sua poltrona. Isabel devorava-o com os olhos. Ao lado de Sintra, todo inclinado para ele, Felipe dizia: Debussy pode ser o ideal dos ourives e das fiandeiras, mas nunca o de um construtor ambicioso. Eu amo Wagner. Quando ouço, penso em grandes montanhas cheias de bruma e de sol. Ou então, num edifício enorme, subindo para as nuvens num desafio. O sinal vermelho acende-se. O auto para. Empertigado no banco, Eugênio espera. Passam-se alguns segundos. Brilha a luz verde. O carro retoma a marcha. Agora, uma esperança alvoroçada se apossa de Eugênio. Olívia está fora de perigo. Deus existe. É o sinal porque ele está esperando. Vai começar uma nova vida para todos eles. Uma vida pura, simples, construída sobre bases de verdade e sinceridade. De que vale o sucesso? O que ele quer agora é uma alma, um espírito claro para compreender e aceitar a vida e os homens. A cegueira já passou. As mãos frescas de Olívia pousam-lhe nos olhos. Os sonhos doidos e perversos dissiparam-se. O auto corre. Mais 10 minutos e estarão à porta do hospital. A luz vermelha torna a brilhar na sinaleira. O carro estaca. Eugênio enxuga o suor que lhe escorre pelo rosto e lhe empapa o colarinho. Encontravam-se uma vez por semana no consultório de Eugênio, aos sábados à tarde, quando os escritórios daquele terceiro andar do edifício México estavam todos fechados. Naquele dia, Isabel entrou toda inquieta e receosa, e a sua inquietude e o seu receio acabaram por contagiar Eugênio. Ao entrar, encontraram o Dr. Castanho, que nesse momento descia do seu automóvel. Tivera a impressão perfeita de que ele a vira com o rabo dos olhos e que, fingindo dizer qualquer coisa ao motorista, ficara a observá-la
disfarçadamente, enquanto ela entrava no elevador. Isabel contava essas coisas com voz quebrada e trêmula, sentada na poltrona, os olhos arregalados, a mão no peito. Eugênio fumava, num silêncio nervoso. Mas que tem isso, Isabel? Ele viu você entrar? Muito bem. Centenas de pessoas entram e saem por essa mesma porta durante o dia. Não estamos num edifício público? Sim, mas é que ele sabe que tu tens consultório aqui. Mas não sou só eu. Mais de 20 médicos e advogados também têm consultório aqui. Mas é que Castanho sabe das nossas relações. Que? Quero dizer, sabe que eu e Felipe nos damos com vocês. Pode ter desconfiado alguma coisa. Com o corpo inclinado para a frente, os braços descansando nas coxas, o cigarro ardendo entre os 2 dedos da mão direita. Eugênio olhava para o padrão do tapete que naquele instante correspondia ao desenho mesmo de seus pensamentos. Aquilo agora só vinha aumentar-lhe a sensação de insegurança, a depressão, a melancolia. Tivera na noite anterior um sonho impressionante. Vir Olívia perdida num nevoeiro, a acenar para ele como que a pedir socorro. Queria precipitar-se para salvá-la, mas uma força misteriosa prendia-o ao chão, aflitivamente. Pausa prolongada. Depois de pequena relutância, Isabel tirou o chapéu, as luvas e pô-las em cima da mesa. Eu às vezes penso, disse ela, mas calou-se de repente. Levou as 2 mãos aos olhos e começou a chorar. Eugênio ergueu-se bruscamente, mortificado. Esmagou o cigarro no cinzeiro com raiva e olhou para Isabel, porque não tinha coragem de dizer-lhe que não a amava. Porque não se mostrava sincero ao ponto de lhe confessar que a tomara como amante porque precisava sacrificar vítimas ao seu complexo de inferioridade, porque necessitava alimentar a sua vaidade e, ao mesmo tempo, dar pasto aos seus desejos animais. Espiritualmente, eles nada tinham de comum. E ali, agora, estava Isabel, com as mãos trêmulas, apertando o lenço na boca, os olhos cheios de lágrimas, o peito afante. Apiedou-se dela. Enfim, tratava-se de uma criatura humana. Fez um esforço desesperado para dar ao rosto uma expressão de simpatia, para emprestar à voz um tom mais brando que lhe escondesse a irritação, a impaciência. Minha filha, que é isso? Se achas melhor... Calou-se. Subia da rua a trovoada dos elétricos, o guincho das buzinas. Por alguns instantes, Eugênio lutou consigo mesmo. Depois, num extremo esforço, terminou. Acabamos com isso para sempre. Isabel voltou-se, deixou cair as mãos e ficou olhando para Eugênio com seus grandes olhos negros e úmidos, assim como se não tivesse compreendido o sentido das suas palavras. Acabar? Disse. É só isso que sabes dizer? Mas, minha filha, eu me arrisco, venho aqui, faço todos os sacrifícios. Mordeu os lábios, as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, abrindo sulcos no pó de arroz. Acabar, não é? Não é que eu queira, mas tu compreendes que, mais tarde ou mais cedo, alguém pode descobrir. E o diabo... Isabel enxugou as lágrimas, apanhou a bolsa, caminhou até o espelho do porta-chapéus e começou a empoar-se e a pintar os lábios. Eugênio olhava o rosto congestionado que o espelho refletia,
Compreendi o esforço desesperado que Isabel fazia para não chorar, para manter uma máscara de indiferença. Houve uma curta pausa, mas de súbito a expressão daquela face perdeu a rigidez. Os olhos apertaram-se, a boca contraiu-se e Isabel desatou a chorar. Eugênio, agoniado, aproximou-se dela, segurou-lhe os ombros, beijou-lhe a nuca. Isabel, minha filha, por favor, mas que é isso? Eu não te quis magoar. Palavra que não quis. Olha aqui. Ela voltou-se brusca e abraçou-o com força, encostando a cabeça no peito dele. Os soluços sacudiam-lhe o corpo convulsivamente, e como o tremor do desespero de algum modo lembrasse os movimentos do amor, Eugênio, através da piedade, começou a sentir um vago desejo, e por causa desse desejo, que lhe pareceu confusamente sacrílego, ele odiou-se ainda mais. Vamos, fica quieta, não faças assim. Acariciou-lhe os cabelos, procurou ser paternal. Lembrou-se de Dora. Imaginou Eunice ali na sala a observá-los. Sentiu que corava. Teve a um só tempo desejos de maltratar Isabel, de amá-la com ternura, de fugir. Os soluços dela aos poucos cessaram. Isabel ergueu para Eugênio um rosto devastado pelo sofrimento. As lágrimas lhe estreavam as faces de manchas mais escuras que desciam sinuosas como o desenho de um rio. Olhando assim de perto, como todos os seus defeitos bem visíveis, a pele sem frescura, os lábios mal pintados, os olhos de pálpebras cansadas e murchas, aquele rosto não tinha nenhuma beleza. Mas nos olhos de Isabel não havia só o desejo, havia também o pavor da mulher que não quer envelhecer. E ela abraçava Eugênio com fúria, apegava-se a ele como a um último resto de mocidade. Naqueles breves instantes, Eugênio sentiu bem vivo o drama de Isabel. Teve pena. Mirou-lhe os lábios entreabertos e palpitantes, e baixando a cabeça, beijou-os quase com ternura. Sentiu que o corpo dela estremecia de novo e que as suas mãos escaldantes lhe seguravam a cabeça. Isabel agora mordia-lhe a boca num frenesi. Mas o desejo desaparecera estranhamente do corpo dele. Eugênio sentia-se inibido pelas lágrimas de Isabel, pelo sofrimento de Isabel, pelo drama de Isabel. Tinha a impressão de que ia cometer um incesto. Naquele dia, a despedida da amante pareceu-lhe mais uma fuga. Ele ficou amargurado com as recordações daqueles instantes desagradáveis. Enfim, todas as coisas más lhe aconteciam. A vida rolava de fracasso em fracasso. Não se entendia com Eunice, sentia-se um estranho na própria casa, a sensação de inferioridade acompanhava-o por toda parte. E aquela ligação com Isabel, longe de lhe devolver a confiança em si mesmo, de lhe dar uma impressão de superioridade, de plenitude, aumentava-lhe a angústia, complicava-lhe a vida, fornecia-lhe novos motivos para remorsos, para autocensura, para preocupações sem fim. Foi até o lavatório, lavou as mãos, o rosto, molhou os cabelos, penteou-se, mirou-se no espelho, murmurando interiormente: canalha. Quem falar assim fora a parte melhor do seu ser. Há que se conservar a pura e inteiriça, apesar de todas as misérias e de todas as derrotas. Canalha. Talvez
um dia ela pudesse conseguir o milagre de lhe dar uma personalidade nova, força para reagir contra a dissolução, o aniquilamento, a covardia. Talvez. Sequência 32. Apanhou o chapéu e saiu. Tinha de ir ao escritório assinar uns documentos. Aliás, ele não fazia outra coisa na fábrica senão rabiscar o nome nos papéis que outros preparavam. Entrou no carro e disse: "Para a fábrica." Eram 4 da tarde. O alto avançava pela rua, coalhada de veículos, de sons e de vultos humanos. Eugênio tornou a pensar em Olívia. Viu-a perdida no nevoeiro, acenando para ele. E se na realidade ela se achasse em situação difícil, precisando de auxílio? Recostou-se no banco e cerrou os olhos. Não podia vencer aquela inexplicável sensação de insegurança, de perigo próximo, de véspera de catástrofe. Alguma desgraça lhe parecia prestes a acontecer. Ele pressentia de maneira indefinível, mas inquietadora. Quando tornou a abrir os olhos, o automóvel passava pelo Parque da Redenção. Crianças corriam e brincavam à beira do lago, onde marrecos nadavam serenamente. As sombras das árvores eram azuis. Uma garça voou do viveiro, um grito cortou o ar. 2 cachorros corriam latindo atrás de uma bola amarela. Eugênio, naquele instante, sentiu com mais pungência o vazio sem cor da sua vida. Desejou a presença de Olívia. Edifício Hora, 3º andar, sala 8. Atravessou o pátio interno da fábrica. Os grandes pavilhões de concreto pareciam estremecer ao ritmo das máquinas. Eugênio ouvia aquela pulsação surda que lhe sugeria o bater de um enorme coração subterrâneo. Ela dava-lhe uma vaga angústia, causava-lhe um indefinível temor. Era como que a aflição de um homem que sente no subsolo o agitar-se de uma subhumanidade que trabalha com silenciosos propósitos de destruição. O atroar das máquinas era um ruído inimigo. O escritório pareceu-lhe mais frio e convencional que nos outros dias. Sentou-se à mesa, abriu uma das gavetas, remexeu nos papéis. Não encontrando o que procurava, chamou a secretária. Era uma rapariga magra, de ar cansado. "Boa tarde, dona Ilza. Alguém me procurou?" "Não, senhor. Ninguém." "Onde estão aquelas folhas que vão para o Ministério do Trabalho?" "Estão na gaveta do centro." "Não achei. Mas vamos procurar de novo." Tornou a abrir a gaveta. Encontrou os papéis. "A senhora tinha razão. Cá estão eles." Pô-los em cima da mesa, tomou a caneta. "A senhora anda muito pálida e com jeito de cansada. Por que não tira umas férias?" Assinava os papéis automaticamente, sem revisá-los. Sentia agora um interesse fraternal pela secretária. Ela tinha um jeito de passarinho doente. "E a dor nas costas? Ainda sente?" "Às vezes, quando me deito, ela vem." "Deve ser da posição em que fica quando escreve a máquina. Precisa cuidar-se, dona Ilza." A jovem sorriu, meio constrangida. Eugênio perguntava a si mesmo por que era que, de repente, se fazia assim tão solícito, tão atencioso, tão irmão mais velho. Concluiu que era porque tinha pena da moça, pena de todos os que sofriam. Por um breve instante sentiu-se reconciliado consigo mesmo, mas o seu eu puro e implacável cochichou-lhe que, se ele se mostrava gentil e amável para com essa secretária
e para com outros empregados da fábrica, era para com essa gentileza e essa amabilidade comprar a cumplicidade, a boa vontade e a simpatia deles, porque todos, ou quase todos, sabiam da sua situação de inferioridade naquela casa. Não passava de um manequim, de um autômato, que assinava papéis preparados pelos que realmente entendiam do negócio, pelos que trabalhavam de verdade, mas que, no entanto, em questões de ordenado, se achavam abaixo dele. Aquela gente sabia que ali ele era apenas o marido da filha do patrão. E sendo benevolente e mostrando-se generoso, ele como que queria comprar-lhes pelo menos a tolerância, se não fosse possível a simpatia. Eugênio escreveu o nome com raiva. A pena rasgou o papel. Um pingo de tinta saltou e espalhou-se no centro da folha. A secretária avançou com a prensa de mata-borrão. Obrigado. O telefone tilintou. Eugênio tomou o fone. Alô? Aqui fala Eugênio. Tinha escrúpulos de dizer doutor Eugênio. Podia parecer um assinte aos que não eram formados, ou uma exibição vaidosa. Quem? Ah! Ficou escutando em silêncio, enquanto seu rosto se ensombrecia numa expressão de contrariedade. Sim, disse ao cabo de 1 minuto. Está bem, já vou. Repôs o fone no lugar e ergueu-se. No pavilhão número 3, o chefe das máquinas esperava-o. Tinha apanhado um de seus homens a escrever imoralidades numa das paredes do lavatório. Queria que Eugênio visse com seus próprios olhos. Tratava-se de um operário chamado Galvez, que já estivera preso como agitador comunista. Era um sujeito perigoso, garantia o chefe das máquinas, um elemento de desordem. Eugênio caminhava para o pavilhão número 3. Ia contrariado. Não bastavam os momentos difíceis que passara com Isabel. Agora acontecia-lhe aquilo. Tinha horror a questões daquela natureza. Era-lhe desagradável tratar com o pessoal da fábrica, resolver pendências, dar conselhos, repreender, castigar. Seria 1000 vezes melhor viver longe de todas aquelas coisas. O chefe das máquinas esperava-o à porta do pavilhão. Era um alemão alto e forte, de pescoço de atleta, cabeça raspada e os olhos de um cinzento azulado. Eugênio sentia-se sempre muito deprimido na presença dele. Talvez é um patife, disse o homem com os lábios apertados. Venha ver. O seu rosto era uma máscara de pedra. Onde está ele? Entrou. Deu 3 passos sobre o chão de cimento do pavilhão. E como ao sinal de um invisível e cruel contra-regra que estivesse apenas esperando a sua entrada em cena, algo de pavoroso aconteceu. Galvez! Berrou o alemão. A sua voz, que tinha uma qualidade metálica, soou acima do surdo matraquear das máquinas. Eugênio olhou na direção em que o outro lançara o grito e viu, horrorizado, que a polia grande de uma das máquinas naquele instante apanhava o corpo de um homem. Ouviu-se um grito agudo. O corpo rodopiou enrolado na ponta e depois, como um boneco de pano, foi lançado ao ar, caindo longe, no meio de outras máquinas. Houve um momento de atalentamento. De todos os lados partiam exclamações. O alemão correu para a tábua de comutadores e puxou a chave geral. As máquinas pararam. O silêncio que se seguiu gelou o sangue de Eugênio. Os homens correram numa só direção.
Trouxeram depois um corpo ensanguentado e puseram-no aos pés de Eugênio, como se ele tivesse pedido aquele sacrifício, como se ele fosse um Deus cruel. Fazendo um enorme esforço para vencer o tremor das pernas, ele inclinou-se. Não havia nada a fazer. O crânio do operário estava todo esfacelado. O rosto já não tinha feições definidas. O corpo quase perdera a forma humana. No chão, em redor dele, formava-se uma poça de sangue. O pavor estrangulava aqueles homens, reduzindo-os ao silêncio. Os olhos do chefe das máquinas conservavam-se frios e o seu rosto era uma máscara inumana de pedra. Quando tornou a sentar-se à sua mesa, Eugênio teve a impressão de que saíra dali não havia apenas 20 minutos, mas sim 20 anos. Sentia-se mais velho, mais cansado e mais amargurado. Ficou com os cotovelos fincados na mesa, as mãos segurando o rosto, o olhar fixamente para o tinteiro. Do pátio interno chegava até ele, através das janelas, um rumor de vozes. Mandem tocar de novo as máquinas. Não podemos ficar parados. Tempo é ouro. Ouro. Por que era que os homens não se esqueciam nunca do ouro? Ouro lembrava-lhe a outra palavra, sangue. Tempo também era sangue. Ouro fazia-se com sangue. Eugênio chamou a secretária. Dona Ilza, muito pálida e assustada, apareceu. Dona Ilza, Eugênio esforçava-se por falar com voz firme. A senhora me faça o favor de trazer a ficha dele. Ela saiu e voltou dentro de pouco com uma ficha amarela. Eugênio tomou-a nas mãos trêmulo. O homem chamava-se Toríbio Nogueira, 37 anos. Casado, 5 filhos. Diária, 10.000. Num dos cantos da ficha havia um retrato. Rosto magro, olhos tristes. Eugênio achou-lhe uma vaga parecença com o pai, com o pobre Ângelo. Naquele instante, Sintra entrou. Foi logo dizendo: Você viu que coisa lamentável? Limpou a aba do paletó e ajeitou a gravata. Esses homens são umas verdadeiras crianças. Não sabem o que fazem. Vivo fazendo recomendações. Você não faz ideia de como essas coisas me deixam aborrecido. Eugênio mostrou-lhe a ficha. Sintra examinou-a com ar volúvel. É bom você mesmo arranjar as coisas com a família dele. Vamos pagar a indenização de acordo com as leis de trabalho. Eugênio sacudiu a cabeça. Mas será preciso ir hoje mesmo? Sintra encolheu os ombros. Não digo que vá agora, mas amanhã. O essencial é não deixar a coisa esfriar. Algum advogado pode meter-se no caso e ao diabo. Sintra pôs a ficha em cima da mesa. Faça sacrifício, Eugênio. Vá procurar a família do homem. Fica mais decente ir uma pessoa da firma. É uma prova de consideração. Botou o chapéu. Tenho de ir a uma reunião do sindicato do arroz. E depois, acrescentou no outro tom, você tem jeito para essas coisas, rapaz. Eugênio odiava que lhe chamassem rapaz. Junto à porta, Sintra voltou-se acrescentando. Diga que pagamos o enterro. Até logo. Fechou a porta. Você tem jeito para essas coisas. Eugênio ficou ruminando essas palavras. Eram mesmo que dizer, você não dá para outra coisa. Ergueu-se. Não podia esquecer o corpo ensanguentado, a cabeça esmigalhada, os membros triturados. Olhou de novo para a ficha. 5 filhos. Sentiu-se culpado, como se tivesse matado
o pai daquelas crianças. Foi até a janela. O fantástico coração subterrâneo continuava a pulsar. O seu ritmo marcava a passagem dos segundos e cada segundo que passava parecia-lhe era mais um passo no rumo da destruição total, da catástrofe. No pavilhão número 3, a máquina assassina continuava a marchar como se nada tivesse acontecido. Era de ferro, refletiu ele, mas sabia ter uma crueldade de homem. Eugênio botou o chapéu e saiu. Entardecia. Parecia haver uma imensa e imperturbável paz no mundo. Passarinhos cantavam nas árvores que orlavam a avenida da fábrica. O céu do crepúsculo tingia-se de vermelho. Eugênio tornou a pensar em Olívia. Como estava precisando dela. Aquele dia, mais do que nunca. Pensou com antecipado horror nos momentos que passaria com o sogro e com a mulher em torno da mesa do jantar. Sintra falou pouco durante o jantar. Parecia preocupado. Referiu-se por alto à reunião do sindicato, em que o seu ponto de vista não encontrara apoio. À hora do café, porém, ficou mais comunicativo. Fez um boneco de miolo de pão e contou uma anedota em torno de conhecido político. Eunice tomou conta da conversa. Falou quase todo o tempo, dirigindo-se mais ao pai do que ao marido. O filme que vira naquela tarde, observações casuais sobre pessoas das suas relações, livros, a resolução que tinha tomado de estudar grego e psicanálise. Diziam que o Dr. Stickel viria fazer uma série de conferências na Sociedade de Medicina. Eugênio lutava com a melancolia, com a depressão. Falou pouco, comeu menos ainda. Sintra não fez a menor referência ao desastre da tarde. Era um gentleman. Pondo no boneco de miolo de pão o anel do charuto, à guisa de chapéu, perguntou: "Onde é que vocês vão hoje à noite? Estou com vontade de ir ao clube." Eugênio não respondeu, mas Eunice declarou: "Vou à conferência do Castanho, no Círculo de Cultura." E olhando para Eugênio, perguntou: "Tu vais?" O tom em que ela fez a pergunta, achou Eugênio, trazia implícita a ideia de que naturalmente ele não iria porque não se interessava por aquelas coisas do espírito. Eugênio franziu a testa. "Se quiseres que eu te leve, tu sabes que posso muito bem ir sozinha. Ninguém te obriga a ir onde não queres." Em seguida, sorriu um sorriso polido para corrigir a aspereza das palavras. Uma mulher de espírito nunca se zanga, percebeu ele. E ainda, sem coragem para dizer um não puro e simples, Eugênio perguntou: "Qual é o tema da conferência?" "A tragédia grega."